uma coisa que está em mim, tem que ser algo da parte do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa me dar essa mensagem. E eu orando durante a semana de madrugada, irmãos, o Senhor só trazia essa palavra no meu coração. E eu acredito, irmãos, de verdade, que Deus ele quer falar com algumas pessoas nessa noite. Eu peço a você que me empreste a tua atenção, que você fique ligado, que Deus ele vai falar conosco. O texto que nós lemos vai nos dizer que havia uma cidade, por nome de Sodoma. Essa cidade ela começa a feder nas narinas do Senhor. O povo desse lugar, irmãos, eles se entregam a uma vida pecaminosa. O povo deste lugar, eles começam a confiar em si próprios. Ora, essa cidade era uma cidade muito bela, de campos que facilitavam para o plantio e a colheita de cereais. As pessoas que moravam nessa cidade, elas tinham uma facilidade de poder plantar e colher. E em um certo ponto, esses homens eles começam a se entregar a imoralidades e eles começam a confiar em si próprios. Eles começam a dizer: olha como a nossa cidade é abençoada, porque nós a fizemos assim. Eles começam a confiar em si próprios e esquecem do Deus que fez a cidade, que fez a terra, que fez todo o universo. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor ele vai se resolver a destruir essa cidade por causa do pecado do povo. Deus vai enviar anjos até Abraão, tio de Ló, e vai dizer a Abraão: nós iremos destruir a cidade. Abraão ele vai ter um diálogo com o Senhor, ele vai dizer: Senhor, e se houver 50 justos na cidade, o Senhor destruiria tanto o ímpio como o justo? Deus disse: não. Abraão continua dizendo: e se houver 45 justos, o Senhor vai destruir os ímpios com o justo? Deus disse: não. Abraão vai conversando com o Senhor, até que chega um momento em que os anjos eles vão se direcionar para essa cidade. E entra o texto que nós lemos. Eu preciso que você entenda que o povo que está nessa cidade está desagradando ao Senhor. Eles não têm feito nada para poder agradar o coração do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando os anjos enviados por Deus, eles vão chegar à porta da cidade, eles vão se deparar com um homem por nome de Ló. Este homem vão ver os anjos cercar, e naquela época, aleluias, era comum das pessoas hospedar os visitantes em suas casas. Ló ele vai ter um diálogo com os anjos e vai dizer: pernoitai na minha casa. O que ele está dizendo para os anjos é o seguinte: vamos comigo para minha casa, para vocês passarem uma noite comigo. Amanhã vocês vão seguir o caminho. E aqui existe algo que me chama muita atenção, porque aquela cidade, ela fedia diante do Senhor. As ruas daquela cidade eram completas de imoralidade. E os anjos vão virar para Ló e vão responder a Ló dizendo: contigo não iremos, nós vamos dormir na praça. Irmãos, isso é muito forte, porque os anjos vão rejeitar a ir dormir na casa de Ló, eles preferem dormir na praça da cidade. E a pergunta que eu te faço nessa noite é a seguinte: se a praça da cidade estava toda cheia de imoralidade, a cidade estava coberta de pecado, aleluia, como estava a casa de Ló? Aleluia, glória a Deus. Porque os anjos vão preferir dormir na rua do que dormir na casa de Ló. Eu já quero iniciar essa pregação te fazendo uma pergunta nessa noite: como está a sua casa? Aleluia. A Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O que tem dentro de você nessa noite, irmão? Aleluia. Aleluia. Será que o Senhor Jesus ele se alegra de habitar no seu coração nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia que diz que por muito insistir a Ló, os anjos vão com ele para a sua casa. Irmãos, e eu preciso te entregar uma segunda lição nessa noite. Pelo fato dessa
cidade está coberta de pecado, coberta de imoralidade, de tudo que desagradava ao Senhor. Ninguém quer ir a esse lugar. Não tem visitantes nessa cidade. Aleluia. Ninguém vai lá visitar um parente, não. Todo mundo está querendo distância dela. Só que a Bíblia vai nos dizer que está chegando na porta da cidade 2 anjos. Eles vieram resgatar Ló. Sabe por quê, irmãos? Esses 2 anjos enviados pelo Senhor, eles vão ir em uma cidade que ninguém queria. É porque com Deus é assim. Ele vai em lugares que ninguém quer ir. Com Deus é assim. Ele faz coisas que ninguém quer fazer. Quer ver se é verdade, irmão? Algum tempo atrás vivíamos nós, aleluia, muitos de nós vivendo numa vida pecaminosa, aleluia, um lamaçal do pecado. Ninguém dava nada por mim nem por você, mas um dia o Senhor estendeu a sua mão, irmão. Ele chegou lá onde ninguém chegava. Ele agarrou nós pela mão e nos tirou, aleluia. E é por isso que aqui estamos nessa noite. O meu Deus é Deus que vai aonde o homem não vai, aleluia, aleluia. E por acaso ele já deve estar mexendo em alguma coisa nessa noite, aonde o homem não pode mexer, aonde a medicina não pode mexer, aleluia, aonde os advogados não podem mexer. O nosso Deus ainda tem poder. Quantos podem adorar o nome do Senhor neste lugar? O nosso Deus não é limitado por espaço. Ele não depende do homem para fazer, aleluia. Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai aonde ninguém vai. Ele toca aonde ninguém toca, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem, ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto é Ló dentro de casa. O segundo ponto é Ló saindo da casa. E o terceiro ponto é Ló voltando para casa. E sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Nós estamos vivendo em dias em que nós somos orientados a permanecer nos nossos lares por conta de um vírus. Nós recebemos orientações dizendo: aquele que se considera da área de risco, permaneça em casa. Nós estamos com a mente seguinte: se eu ficar dentro de casa, eu estou seguro. Só que o que vai me chamar a atenção é o seguinte: que tem muita gente, e eu não digo que isso é errado, que se importa tanto em permanecer dentro da nossa casa, dentro da sua casa, mas não se importa em permanecer na presença de Deus. Muitos de nós, irmãos, estamos preocupados, aleluias, com a segurança terrena e estamos esquecendo a segurança da eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto, enquanto Ló entra com os anjos para dentro da sua casa. E para que servia a casa? Nós sabemos que as nossas casas em que habitamos, elas servem para nos dar a proteção. Proteção de ladrões, proteção de animais ferozes. Enquanto nós estamos dentro da nossa casa, nós somos protegidos. Mas enquanto nós estamos também na presença de Deus, nós recebemos a completa proteção. Aleluia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 33, o Senhor Jesus ele vai ditar uma parábola. E ele diz: ninguém acende uma candeia ou uma lamparina com o propósito de escondê-la. Pelo contrário, eles acendem a candeia e o propósito é um só: que ela seja colocada no velador, a fim de que todos os que pela porta entrem vejam a luz e se tornem como ela. Aleluias. Aleluias. Nos tempos antigos não havia energia elétrica, então era colocado dentro das casas uma lamparina para iluminar a casa.
E o Senhor ele vai fazer uma alegoria dizendo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas que entram pela porta e olham para a candeia, elas se tornam como a candeia. Ele continua dizendo, aleluias, repara em que luz que brilha sobre a sua vida. Ele diz assim: são os teus olhos a candeia do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. O que Jesus está ensinando para os discípulos é que enquanto os discípulos permanecem olhando para a luz, eles se tornam como a luz. Enquanto os discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles estão com os olhos fitos na candeia, eles começam a aparecer com a candeia. E Jesus também disse, aleluia, no Evangelho de João, no capítulo 12, eu sou a luz do mundo, aleluia, aquele que me seguir não andará em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele se apresenta como a candeia, e nós somos aqueles que entram pela casa. Nós temos um objetivo, qual é? Mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Irmãos, se nós desviarmos a nossa atenção, nós entramos em uma área de risco. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, irmãos, nós não conseguiremos chegar até o final. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer assim: olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual trocou a alegria que estava disposta por uma morte de cruz. Ele diz assim: não fazendo caso da ignomínia, pois está sentado ao lado do trono de Deus. O que o escritor de Hebreus está dizendo, irmão, que Jesus, sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem Ele era, o poder que Ele tinha, Ele vai dizer que o Senhor não fez caso da ignomínia. O que significa essa palavra? Aleluia. No Império Romano, quando um homem tinha uma alta patente, ele fazia algo que desagradava o imperador, ou ele fazia algo de errado, esse homem ele tinha que voltar uma posição para trás. A ignomínia significa, irmãos, ser rebaixado, ser humilhado, perder o lugar. É isso que essa palavra significa. E o escritor de Hebreus ele vai dizer que o Senhor Jesus não fez caso da ignomínia, ou seja, ele está dizendo que o Senhor Jesus preferiu a morte de cruz, aleluia, do que a glória que estava disposta. Nós sabemos o que fizeram com o Senhor, nós sabemos que humilharam o nosso Jesus, cuspiram no nosso Senhor Jesus, transpassaram uma lança no nosso Senhor Jesus. O nosso problema é que nós queremos ser igual a Jesus, nós queremos curar como Jesus curava, nós queremos pregar como Jesus pregava, nós queremos ser usados em libertação como Jesus foi, mas não queremos passar pelo que Ele passou, não queremos passar pela humilhação. Tem alguém que me acompanha nessa palavra? Aleluia. Muitas das vezes nós só queremos o bem, aleluia, mas nós não aceitamos o cravo do Evangelho, nós não nos aceitamos a ser rebaixado, não aceitamos a ser humilhado. Eu venho aqui dizer nessa noite, se você está com os olhos fitos em Jesus, você vai ser humilhado sim, aleluia, você vai ser rebaixado sim, você, aleluia, vai ser desprezado sim. Só que tem a boa notícia, que o escritor dos Hebreus ele vai dizer que o Senhor, mesmo não fazendo caso da ignomínia, Ele está sentado ao trono de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Uma lição muito forte, aleluia, é que o desprezo, aleluia, é que o rebaixamento, aleluia, nada disso pode tirar aquilo que Deus tem preparado para nós lá no alto. Jesus foi humilhado sim, foi crucificado sim, cuspiram nele sim, só que Ele está sentado no alto e sublime trono, assim como nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como diz em Apocalipse, que haverá um dia em que sentaremos com o Senhor em uma mesa e cearemos com Ele no alto céu. É sobre isso que nós esperamos, nós vivemos a certeza do arrebatamento da igreja. Louvado
que tem uma cadeira lá em cima me esperando, as coisas dessa terra começam a fazer menos, aleluia, elas começam a ter menos valor. E eu começo a entender, aleluia, que a promessa, ela começa aqui na terra, mas ela termina lá no céu. É isso que nós temos que ter em nossos corações. Saber que nessa terra, irmãos, infelizmente as coisas não vão ser da forma que a gente quer. As coisas não vão ser, aleluia, da forma que a gente planeja. Você já percebeu, irmãos, que tem coisa que a gente planeja, que a gente sonha, que a gente luta, que a gente almeja, mas aquilo não acontece. E muitas das vezes, nesse meio termo, a gente se perde. Eu vim dizer para alguém que nessa noite, irmãos, aleluia, que talvez não está dando certo para você, talvez a porta não está abrindo, talvez você está desempregado, talvez você está enfermo, mas Deus quer trazer no seu coração, aleluia, a certeza que você só está aqui de passagem. Não perca a esperança da vida eterna. Aleluia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo dizendo o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. E ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós para as coisas que se veem, e sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, essas são passageiras, e as que não se veem, Paulo, as coisas que não se veem, essas são eternas, essas são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está entendendo que quando ele caminha pela fé, ele caminha para a eternidade. Ele caminha para a eternidade. Infelizmente a eternidade já não é muito alvo, aleluia, de muitas pessoas, mas eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja que ainda zela pela eternidade. Aqui tem uma igreja que ainda anseia em encontrar com Cristo Jesus. Aleluia. O que ele diz é muito forte. Ele diz assim, João Irmãos: mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Quem olha por fora fala assim: está acabado. Quem olha por fora fala assim: ele está um carro, ela está um carro, não vai aguentar. Só que quando nós temos a fé em Jesus, irmão, o nosso exterior ele pode até se acabar, mas a esperança que há dentro de nós, ela se renova dia após dia. É por isso que tem muita gente, irmão, aleluia, tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem fama, tem muita gente, aleluia, que tem status e está dando tiro no ouvido, e tem gente que não tem nada, mora numa casa desse aberto, é com um sorriso estampado no rosto, sabe por causa de quê? Quem tem Jesus, como foi dito essa noite, não depende de questão financeira, não depende de reconhecimento para ser feliz. Nós somos felizes porque Jesus é quem habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos a fé em Jesus, quando nós oramos, quando nós recebemos a presença de Deus, a nossa vida é diferente. A nossa vida, ela é diferente. Aleluia. O nosso problema, muitas das vezes, é que nós entramos na presença de Deus e nós queremos ser cheios da presença de Deus, mas isso não é um problema. O problema é que nós chegamos até Deus cheio de nós mesmos. Nós chegamos até Deus cheio das nossas vontades, cheio dos nossos desejos. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço para o Senhor dentro de nós. Aleluia. Filipenses 2,5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou de tal maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, aleluia, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo para os filipenses? Aleluia, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo tinha. Que sentimento é esse, irmão Aldo? É o sentimento de nos esvaziar de nós para sermos cheios dele. Aleluia. Vale a pena você se esvaziar hoje, irmão, para ser cheio, aleluia, da glória de Deus. Vale a pena nós abrir mão, aleluia, só um pouquinho, irmão, das coisas dessa terra, aleluia, e entrar, aleluia, no ambiente espiritual, porque é aonde nós somos cheios da presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que esvaziar de nós, irmãos, para poder ser cheio da presença de Deus. Enquanto Ló está dentro de casa, enquanto Ló permanece da porta para dentro, ele tem uma candeia acesa na casa dele. Esse homem está debaixo de segurança. Esse homem está debaixo da proteção. Só que vai acontecer algo na vida dele, em uma situação adversa, que ele vai tomar uma iniciativa, uma atitude, talvez, penso eu, precipitada. A Bíblia vai nos dizer que os homens da cidade cercaram a casa de Ló. E eles começam a gritar e dizer: onde está aqueles que entraram em sua casa pela tardezinha? Imagino eu que Ló, ele conhecia a crueldade daqueles homens. Ele começa a se preocupar. Ele diz assim: se estes homens entrarem na minha casa, eles vão fazer uma destruição total. Enquanto os anjos estão dentro da casa de Ló, irmãos, eu preciso que você entenda isso aqui, porque a mensagem ela está aqui. Ló, ele se sente ameaçado. E a Bíblia vai nos dizer que Ló, ele vai colocar a mão na maçaneta da porta. Ele abre a porta, ele sai para fora da casa. Quando ele sai para fora da casa, a Bíblia diz: e fechou Ló a porta sobre si. Ele vai abrir a porta, sair para fora e fecha a porta. Ele dá de cara com pessoas iníquas, pessoas, aleluias, depravadas, pessoas que queriam fazer o mal. E aqueles homens começam a ter um diálogo com Ló, até que eles chegam num certo ponto e dizem: este homem, ele quer ser juiz de tudo. E a Bíblia nos diz que eles arremessaram contra Ló. Irmãos, enquanto Ló estava dentro de casa, ele estava sob a proteção, irmão. Mas quando ele sai para fora, os homens começam a bater nele. Os homens começam, imagino eu, a chutar ele, a apedrejar Ló. E aqui está o erro deste homem. Por quê? Porque quando ele se sentiu ameaçado, ele saiu da zona de segurança e foi para a zona de perigo. E isso não é só com Ló que acontece. Isso acontece comigo e com você se nós não vigiarmos. Já percebeu, irmãos? Muitas pessoas, talvez, esperando algo da parte do Senhor, o Senhor demora, não demora, o Senhor não entrega no tempo que a pessoa não quer. Essa pessoa ela já quer abandonar a casa de Deus, ela já quer abrir mão de uma intimidade com Deus para poder fazer do jeito dela. É isso que Ló está fazendo, irmãos. Ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer da maneira dele, ele quer fazer da forma que ele achava que era certo. Ele vai sair para fora da sua casa, ele não está em uma zona de segurança mais. E a Bíblia vai nos dizer que este homem ele vai apanhar. Só que acontece algo que eu acho maravilhoso, irmãos. Que a Bíblia diz assim, que Ló ele vai estar caído do lado de fora da casa, machucado, e os anjos estão dentro da casa. Só que os anjos eles percebem que Ló está demorando, eles abrem a porta, estendem a mão e fazem Ló entrar. Eles fecham a porta e todos os homens iníquos que estavam do lado de fora são feridos de cegueira. Irmãos, e aqui nós tiramos aprendizado para nossas vidas. Por quê? Porque Ló ele abandona a intimidade que ele tinha dentro da casa.
Essa casa simboliza, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós abandonamos o nosso relacionamento com Deus e saímos para fazer algo que alegra o nosso coração, algo da nossa vontade, muitas das vezes acontece conosco, igual aconteceu com o homem. Nós quebramos a nossa cara, aleluia, nós somos decepcionados, nós somos humilhados, nós somos machucados. E muitas das vezes acontece conosco como aconteceu com o homem. A Bíblia vai nos dizer que Ló não vai entrar para dentro de casa, ele permanece deitado. E aqui eu vejo a misericórdia de Deus, porque a Bíblia nos diz que os anjos estendem a mão e puxam ele para dentro de casa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Aleluia, que o nosso Deus ele é misericordioso, que mesmo nós, muitas das vezes, saindo da presença, muitas das vezes nós quebramos a intimidade e chegamos a um ponto que não temos força mais, aleluia. Se for para mim, para você dizer, a gente fala assim, deixa para lá, está desviado, não quer nada com a igreja, deixa para lá, aleluia, não tem compromisso. Mas Deus, ele olha diferente, sabe por causa de quê? O nosso Deus, ele estende a mão para aquele que está caído, o nosso Deus é aquele, aleluia, que estende a mão para aquele que está ferido e puxa ele para dentro novamente. É essa a palavra que eu tenho para você. Eu vim aqui como povo de Deus essa noite dizer para você, não é para você permanecer fora da intimidade, é noite de você voltar, aleluia, para a beira voltar, é noite de você voltar para o seu quarto de oração, é noite de nós voltarmos até a intimidade com Deus. Sabe por causa de quê, irmão? Se você permanecer aí fora muito tempo, aleluia, você pode não aguentar. Volta enquanto é tempo. Mas eu já sou crente. Ló também era crente. E tem muito crente que está morto dentro da igreja. Tem muito crente que não tem compromisso com nada e está dentro da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque estar na igreja não significa estar com, aleluia, relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus é diferente. Quem tem relacionamento com Deus, aleluia, anda do jeito que Deus anda, fala como Deus quer, toma as atitudes como Deus toma. Irmão, nessa noite, começa a rever dentro de você como você está. Começa a olhar para dentro de você. Será que você está mais perto da, aleluia, do interior da casa? Ou será que você já tem com a maçaneta, com a mão na maçaneta, pensando em sair? Aleluia. Se você está pensando em sair, deixa eu te dizer, não sai não, irmão. Aleluia, que talvez você não tenha a sorte que Ló teve. Talvez você não volta com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de nós nos afastarmos de Deus. É tempo de nós nos aproximarmos, aleluia, do Santo dos Santos. Como tem um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, aleluia, não sabe viver. É bem verdade, irmão, que quem desfruta de intimidade com Deus, ele pode até tentar ficar afastado, pode até tentar viver da maneira dele, do jeito dele, mas ele não consegue. Sabe por causa de quê? Quem já sentiu a presença de Deus nunca mais é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos vão puxar ele para dentro e os anjos vão fechar a porta. Mas espera, quando Ló foi sair, foi ele quem abriu a porta. E quando ele vai voltar, é os anjos que abrem para ele. Sabe por quê? Que quando nós estamos perto de Deus, nós estamos com força. Quando nós estamos com Deus, nós somos diferentes. Isso nos dá autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que também é perigoso. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós queremos abrir portas, nós queremos fazer coisas que não cabem a nós fazer. E nós nos machucamos. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você através dessa mensagem? É que tem porta que a gente vai abrir, mas não vai ter força para fechar. Tem porta que a gente vai abrir, e a gente vai lá fora, vai machucar, vai voltar ferido, e não vai ter força para abrir ela novamente. E Deus está nos dizendo: aonde a sua força acaba, a minha começa. Aonde a sua força termina, a minha começa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa, irmãos,
que a gente tem uma facilidade doida para poder fazer, só que depois a gente não tem força para voltar. Aleluia. Aleluia. Para sair é muito fácil, mas para voltar é muito difícil. Sabe por quê? Jesus disse assim no Evangelho de Mateus: entrai pela porta estreita, que leva à salvação. Mas pela porta estreita não tem como entrar com bagagem. Pela porta estreita não tem como entrar com malas. Pela porta estreita tem que entrar, aleluias, agachado. Aleluia. Quando nós chegamos na casa de Deus pela primeira vez, nós passamos por um processo, irmãos, de libertação. E somos libertados de muitas coisas. Nós entramos para dentro da casa do Senhor, para dentro do relacionamento com Deus. E muitas coisas são esquecidas lá fora. E quando nós estamos aqui dentro, nós estamos livres, nós somos livres. Então por isso, nós temos mais facilidade por voltar pela porta estreita, porque as bagagens já ficaram. Você já percebeu, irmão? Como é fácil em certas coisas da nossa vida a gente ter a facilidade de sair. É muito difícil entrar na presença de Deus, irmão Mauro, mas basta um pequeno descuido para você sair dela, irmão. É muito difícil ter uma vida devocional ao Senhor, mas basta, irmão, um descuido e você já perdeu aquilo que conquistou. Eu não sei em que fase você está, irmão. Se você está querendo sair, mas eu preciso resolver isso do meu jeito, que Deus não resolve para mim. Eu não sei se você já está com a mão na maçaneta, ou se você já saiu da presença de Deus. Talvez está tudo na liturgia para você está vivendo da forma que você acha que está certo, mas você sabe que lá no fundo, aleluia, está faltando algo dentro de você. O Senhor está dizendo nessa noite: não é tempo de distanciar, é tempo de nós voltarmos ao interior das nossas casas. É tempo de nós voltarmos ao interior do relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe por quê? A gente não precisa querer fazer do nosso jeito, a gente pode confiar em Deus. No livro do profeta Amós, no capítulo 4, Deus vai dizer que pela incredulidade do povo e pelo pecado do povo, Deus ele começa a castigar o povo com as ferramentas de justiça da natureza. Deus começa a mandar chuvas em alguns lugares, em algumas cidades não. Deus começa a mandar gafanhotos, aleluia, nas plantações e devorar tudo. Tudo isso tinha um propósito: que o povo de Israel voltasse a ter um relacionamento com Deus, que o